falar com vocês. O tema não está ali, mas o tema é todos à mesa com o Rei. Como pode, né? Um Deus tão extraordinário. E eu estou aqui. Quem não me conhece, eu sou a Aline, sou a pastora Aline Santos, da Igreja Batista Atitude. Eu tenho como foco o pastoreio com as crianças e tenho como hiperfoco o pastoreio com as crianças que têm necessidades específicas. Seja ela autismo, síndrome de Down, paralisia, TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, a obesidade. Seja qual for a necessidade que aquela criança tenha, o meu papel hoje aqui na Terra é incluir essa criança na igreja. É mostrar que a igreja de Cristo a ama, que tem um povo lindo aqui dentro, que reflete a imagem e semelhança de Cristo, e tudo que nós queremos é que ela se sinta bem aqui dentro, tanto ela quanto a sua família. Quem aqui sabe que Jesus era completamente apaixonado pela inclusão? Isso é muito interessante porque algumas pessoas me perguntam isso. Como eu falo de inclusão olhando para a Bíblia assim? Eu não consigo assim achar uma palavra. Eu falei, meu Deus, como é que eu falo? Como é que eu não falo de inclusão? Porque eu olho para Jesus e eu vejo inclusão. O tempo inteiro, Jesus estava ali incluindo, estimulando as pessoas a seguirem. A inclusão não é uma coisa nova, como alguns acham. Ela pode estar sendo mais falada agora. Talvez ela esteja em mais evidência agora, mas ela não é uma coisa nova. Um dos primeiros casos de inclusão aconteceu na Bíblia. O primeiro caso aconteceu na Bíblia e eu vou falar sobre isso hoje. Mas desde sempre Jesus mostrou que ele vivia a inclusão na prática. E eu poderia trazer muitas palavras para vocês, para a gente exemplificar isso. Eu poderia trazer a mulher adúltera. Enquanto todo mundo estava lá apedrejando, querendo apedrejar ela, julgando os seus atos imorais, Jesus fez o quê? Colocou-a de pé, deu uma chance a ela e devolveu ela à sociedade. Eu poderia falar do cego que estava lá se rastejando. Jesus foi lá e tocou nele e ele passou a enxergar. Jesus, ele nunca olhou as limitações. E essa hora é para você glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque se ele olhasse as limitações, talvez você nem existisse. Eu, então, nem estaria aqui. Você pode ter certeza disso. Se ele olhasse as limitações do homem, se ele olhasse as nossas fraquezas, não seria hoje eu aqui a falar com vocês. A prova é que ele nos olha com amor. Ele olha o nosso coração. Ele olha a intenção do nosso coração. Até as nossas atitudes, muitas vezes, são ignoradas. Porque muitas vezes nós fazemos algo que não é o que está no nosso coração. E ele é tão generoso que até isso ele nos preservou. Nos mostrando que o que ele realmente quer ver é a intenção do nosso coração, a bondade, a generosidade, o reflexo dele na nossa vida. Então eu poderia falar de inclusão com vocês com muitas passagens, muitas. O paralítico no tanque Betesda, e eu ia falar, e eu ia mostrar para você que Jesus sempre incluiu, ele sempre amou e ele nunca enxergou as diferenças. Mas talvez você hoje possa não sentir isso. Talvez hoje você faz parte de uma família que tem alguma criança com necessidade específica, ou talvez você tenha alguma limitação, alguma necessidade, e por tudo que você vive, por tudo que você passa, talvez você não enxergue tudo isso que eu falei de Deus. Pois você não consegue ver no outro esse Jesus da Bíblia, o Jesus presente. Porque talvez você passe por situações no parquinho, quando você leva o seu filho. Talvez você passe por situações quando você vai ao mercado, quando você vai ao shopping e até quando você chega na igreja.
Então é difícil para entender a semelhança de Cristo para o povo de Deus, quando a gente não consegue enxergar as atitudes no povo de Deus. Mas eu posso te garantir que a falha está totalmente no homem, porque Deus, Ele ama a todos, sem olhar para a diferença, sem olhar para as nossas limitações. E ainda que você se sinta isolado, talvez à margem, como se não houvesse espaço para você e sua família lá fora, eu posso até entender, mas aqui dentro não. Eu consigo compreender aquele que não tem Jesus ignorar alguns fatos. Mas aquele que coloca no seu Instagram que é crente, aquele que levanta a bandeira do cristianismo, esse eu não consigo compreender quando ele não olha para todos com o olhar de Cristo. Quando ele olha para uma criança e enxerga a limitação, enxerga o barulho, enxerga as suas atitudes e não enxerga que ali habita o Espírito Santo de Deus. Não consegue enxergar a perfeição de Deus na vida daquela criança, porque Deus falou que tudo que Ele fez era perfeito. Porque talvez Ele não enxergue como eu e você enxergamos. Se nós somos a semelhança de Cristo, a maior prova que Ele não olha para a nossa característica é que Ele disse que todos nós somos semelhança deles. Como eu sou semelhança dele, se eu sou diferente dele, dela, é porque não é isso aqui. É o seu coração. É o seu coração que tem que estar voltado para Cristo, para que você compreenda as coisas de Cristo. Uma coisa que eu falo, e eu repito, e eu acho que a gente precisa compreender melhor. Se você vive no Espírito, você enxerga as coisas do Espírito. Se você não está conseguindo compreender as coisas do Espírito, é porque talvez você esteja andando no caminho avesso. Porque aquele que enxerga no Espírito, que enxerga as coisas como Deus enxerga, não vê limitação, vê essência. Olha para uma criança com necessidade específica e a primeira coisa que você quer é ajudar, é esticar os seus braços para ele. A Bíblia usou um homem chamado Mefibosete, que era incapaz de andar. E eu queria falar um pouquinho sobre esse homem tão limitado. Um homem que, talvez, ele foi o primeiro caso de inclusão que eu consegui identificar na Bíblia, mais preciso, mais direto. E Deus é tão perfeito que eu posso acreditar que tudo isso aconteceu para que hoje a gente estivesse falando dele aqui, para que você pudesse entender que todos podem sentar na mesa com o rei. Não é um privilégio seu, nem um privilégio meu. Todos podem sentar na mesa com o rei, como esse louvor falou. E eu queria que vocês lessem comigo. Vai colocar... Você coloca para mim, 1 Samuel do 9, 1 a 9, isso. Certa ocasião, se você estiver com a sua Bíblia aí, quiser abrir, 2 Samuel, capítulo 9, eu vou ler de 1 a 9. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba e um dos servos de Saul para apresentar-se a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sim, sou eu, respondeu a ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu posso mostrar lealdade a Deus? E ela respondeu: ainda há o filho de Jonatas, aleijado dos seus pés. Mas onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar, né? Lodebar. Lá em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra e Mefibosete perguntou a Davi, e ele respondeu: sim, sou eu, teu servo. Eu não estou enxergando muito bem e eu não trouxe minha Bíblia, vocês me perdoem, tá? Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu lhe tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai.
vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul. E você comerá sempre à minha mesa. Gente, a minha Bíblia estava dentro da bolsa. Quando eu saí hoje, eu não sei o que aconteceu, ela não estava. Provavelmente me faziam na mala, então vocês me perdoem ler a palavra de Deus assim, tão sem reverência, de tão longe. Ah, vocês estavam lendo? Ai, glória a Deus, então tá bem. Eu estou lendo lá, gente, olha para trás a letrinha que eu estou lendo. Mas que bom. Gente, Deus sabíamos que íamos falar de Mefibosete para mostrar que todos podem sentar à mesa com o rei. E para vocês entenderem bem essa história, Davi, talvez aquele que você conhece como pastor de ovelha, aquele que matou Golias, né? Aquele que é o segundo coração de Deus. Mas nessa época, quando o rei Davi foi ungido, demorou um tempo ainda para que ele chegasse ao palácio. Não foi rápido assim, não. E ele passou por muitos momentos que, se não fosse Jonatas, o amigo fiel, a ajudá-lo, talvez ele nem chegaria. E depois, finalmente, que ele se tornou rei, e ele foi lá, conseguiu estar no palácio, conseguiu realmente começar a caminhar no seu reinado, ele se lembrou de toda a bondade que Jonatas tinha feito na vida dele. E aí foi quando ele procurou saber se existia alguma forma dele compensar essa amizade, se teria alguma forma de ele pagar a lealdade que ele tinha prometido ao amigo, que ele sempre seria fiel. E foi quando disseram, né, que Mefibosete estava lá, vivendo num lugar que só tinha pessoas como se fossem mendigos, o lugar era seco, não tinha comida. Era lá que aquele que vinha da linhagem de um rei, que era para ser o príncipe, né? Se Jonatas fosse o rei, ele seria o príncipe. Era lá que ele estava. E foi de lá que Davi trouxe ele para a sua casa para sentar à mesa com ele. Davi não deixou que a limitação cegasse. O amor de Davi era tão grande que ele convidou rapidamente para que ele fizesse parte da sua família e sentasse naquela mesa. Talvez muitas vezes eu e você temos dificuldade de lidar com algumas limitações. Talvez muitas vezes a gente, por ser tão carnal, a primeira coisa que a gente enxerga no outro é a falta de uma perna, porque ele não senta direito, porque ele manca, porque ele usa óculos, porque ele tem um filho autista, porque ele tem uma família assim, porque naturalmente nós estamos doutrinados a enxergar com os olhos carnais. Mas Davi não. Davi, quando olhou para aquele amigo, a Bíblia não tem uma linha que fale que ele olhou e viu que ele era aleijado, que ele não tinha as duas pernas em nenhum momento. Isso é citado no texto, mas não é citado como fala de Davi. Davi olhou para ele e falou: fique tranquilo, eu te tratarei bem. Por amor e lealdade ao seu pai, eu vou te tratar bem. E eu já te convido para que você sente na minha mesa. A inclusão é a essência daquilo que eu consigo entender como amor. É garantir que qualquer um pode chegar do lado que você está, que todo mundo pode sentar no banco que você senta. É garantir que todos podem entrar nessa mesa e receber o alimento que Jesus tem para nos dar. E quando eu falo isso, eu entro num ponto crucial da minha ministração. A inclusão é entender como cada criança é diferente uma da outra, assim como eu e você. A inclusão é entender que a limitação daquela criança não a define. O dia que ela girou nessa igreja, ela subiu e desceu por causa da sua hiperatividade, não a define. O dia que ela passou correndo aqui, que desconcentrou a palavra do pastor, não a define. O que a define é a identidade que Jesus tem para ela. O que a define é o propósito que Deus tem para a vida dela. O propósito que Deus tem para essa família.
muitas vezes o propósito não está na criança, está na família. Eu não tenho filho autista, apesar de muitos acharem que eu tenho por eu defender essa causa de criança com necessidade específica. Eu não tenho filho autista. E o meu chamado é ministerial. O meu olhar para a inclusão veio da necessidade do reino, de olhar para a igreja e sentir que algo não estava certo. Algo não andava como deveria andar, que Deus não devia estar se alegrando. Mas ano retrasado, eu descobri que meu filho tinha TDAH, que é déficit de atenção e hiperatividade, por ele ter dificuldades na escola, por ele estar começando a ter dificuldade em compreender algumas problemáticas. Eu comecei a perceber, levei ele para fazer os exames e, depois de muito tempo, nós descobrimos que ele tinha déficit de atenção. E aí eu cheguei para Jesus e falei, no mínimo isso é curioso, né, Jesus? Meu filho não tinha nada e agora que eu vivo para isso, que eu vivo para treinar pessoas para ter o olhar para a inclusão, que eu vivo para ajudar essas famílias. O meu filho tem um diagnóstico e ainda possivelmente possa ter outro, que a médica falou. Isso me deixou muito confusa, irmãos. E eu chorei muito, por não entender a dinâmica de Deus. E ele não me respondeu. Sabe quando você liga para alguém e o telefone faz pi, pi, pi? Era assim, não ouvia nada do outro lado. Mas um dia passou e continuei. E aí um dia eu fui acordada de madrugada e ele me levou até o quarto do meu filho. E quando eu olhei para ele, Deus falou para mim, não tem nada a ver com ele. Já já ele está bem. Descansa seu coração. O meu propósito é com você. Para que você seja sensível a essas famílias que têm cruzado o seu caminho, você precisa sentir um pouco da dor delas. E eu falei, glória a Deus, Senhor. E como isso tem sido precioso na minha vida. Porque quando chega uma mãezinha com laudo de autismo, com laudo de paralisia, má formação, eu paro e penso, a minha dor é tão pequena perto dessas mães, mas dói. Imagina dela. E aí, gere meu coração algo que eu quero gerar em você hoje, que é empatia. É empatia pela dor do outro, é empatia pela fase do outro, é empatia por aquilo que ele está vivendo hoje. Ele está vivendo hoje, porque amanhã pode ser eu e você. E é por isso que a gente precisa ter esse olhar. Talvez você que está me ouvindo aqui seja o tal excluído que a gente está falando da história. Talvez você que perceba que não há lugar para você e para sua família. Ou talvez você é aquele que está sentado aqui e olhando como espectador aqueles que não são incluídos. Aquelas crianças que não são recebidas como as outras crianças. E eu queria te conscientizar que o Senhor podia ter enchido essa igreja. E Ele poderia ter colocado 3 pessoas nessa igreja para ouvir o que eu tenho para falar. Mas Ele colocou exatamente quem Ele queria. Por 2 motivos. Ou para curar a dor, ou para revelar a dor. Porque você que não tem um filho autista, você que não tem um filho com síndrome de Down, você que não tem um filho com nenhuma necessidade específica, Ele quer revelar para você a dor do outro. Para que você saia daqui sentindo a dor do outro. E eu vou orar para que você sinta mesmo. Eu vou orar para que doa em você, porque talvez se doer em você, você vai conseguir olhar para o outro e ser generoso com ele. Olhar para o outro e chamar ele para sentar do seu lado. Caminhar com ele. E mais, invadir aquele ministério infantil para ministrar para aquelas crianças. Pai e mãe, o ministério é para vocês. O ministério não precisa de vocês.
Vocês precisam do ministério. Todo pai e mãe deveria pelo menos servir um domingo por mês. Nem que fosse para entender a realidade do que o filho está vivendo. Entender o que está sendo pregado, o que está sendo ministrado. O que estão dando? Não há uma curiosidade? O que estão dando para o meu filho? Preciso entender. Então, começa a partir de agora a entender que essa mensagem aqui, ela vai além da inclusão. Essa mensagem aqui fala sobre o ministério infantil da sua igreja. Ela fala sobre você levantar desse banco e começar a ser aquele que vai ser um agente transformador na vida das nossas crianças. E ainda que você não saiba nada, Deus não precisa que você saiba. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Se eu não tivesse dito sim, estaria outra pessoa aqui falando com vocês. É fato. A obra não vai parar se você não for. A sua vida pode parar. A obra não. A obra não para. Davi queria demonstrar a bondade a Mefibosete por causa do seu amigo. Por isso que Davi agiu com generosidade, porque havia ali um olhar como o de Cristo. A igreja precisa agir como Davi, convidar todos para sentar à mesa, pois todos nós somos filhos de Deus. E eu te pergunto, o que você tem feito por todas as crianças da sua igreja? O que você tem feito para que todas as crianças tenham o mesmo direito? O que você tem feito para que todas as crianças tenham o mesmo lugar? Você se preocupa com o que está acontecendo no ministério infantil? Sinceramente, quando entra uma criança desordenada aqui, correndo para lá e para cá, qual é o seu primeiro pensamento? Guarda para você, porque talvez seja vergonhoso. Mas qual é o seu primeiro pensamento? Talvez seja, essa criança não tem mãe não, para levar daqui? Ninguém está vendo que essa criança está gritando? Ninguém vai tirar essa criança que está atrapalhando? Deixa eu te falar, se for uma criança com necessidade específica, você pode ter certeza. Se ela pudesse, ela parava de gritar. Se ela pudesse, ela parava de correr. E se os pais dela pudessem, escondia de você. A última coisa que eles querem é passar vergonha. Mas diferente de mim, de você, eles não têm opção. É a condição do filho dele. Eu e você sim, temos a condição de entender que é uma vida que precisa ser amada, que precisa ser ministrada, que precisa ser alcançada sim. Muitas famílias estão dentro de casas, vivendo a dor sozinha, você tem ninguém para caminhar. Porque ela não entende que a igreja está de porta aberta para ela. Porque estar de porta aberta é muito mais do que alargar as portas. É pegar na mão deles, é trazer, é olhar para eles, é falar, ei, estamos com você. A sua dor é minha. Eu não sei como fazer não, mas vamos descobrir junto. Eu não sei o que fazer com teu filho, não. Fala para mim aqui, como é que eu faço? O que eu preciso fazer para que ele fique melhor do meu lado? O que eu preciso fazer? Empatia, sentir a dor do outro, se incomodar com o outro. O que você tem feito? O que você tem feito para que todas as crianças se sintam amadas nessa igreja? Para que todas as crianças se sintam acolhidas nessa igreja? Você sabia que muitas famílias têm perecido dentro das suas casas? Que muitas famílias estão desmoronando? Você sabia que muitos casais com filhos com necessidades específicas estão à beira de um divórcio? E a gente não chega lá para ajudar? Existem 5 pontos que a gente trabalha com as famílias de inclusão. 5 pontos de uma caminhada que eles levam, que é uma estatística, ela não é 100%, mas pode-se dizer aí que 89%. Os pais não querem enxergar o que a criança tem, natural. Eu não orei para um filho assim, eu não pedi, eu não sonhei, eu não enxergo. Depois ele vem, começa a enxergar e leva ao médico. Consegue dar o primeiro passo. E eles estão juntos. Algumas vezes o marido fala que ela é maluca. Você é maluca, você está vendo que não tem. E a mulher vai sozinha. Mas digamos que os dois vão juntos. Aí vem
um pré-diagnóstico, porque não há um diagnóstico na hora, um pré-diagnóstico. E aí eles entram no luto. Não, está errado. Pré-diagnóstico, não é diagnóstico, não tem. Aí eles voltam lá e tem o diagnóstico. E aí eles entram no estado de negação. Não quer mesmo. Principalmente o homem. Porque o autismo, ele é composto por 70% são meninos. E o homem tem essa coisa com o menino, né? De jogar bola, de correr, de andar de carrinho. E aí, que você está diante de um médico que está falando que talvez ele nunca vá fazer isso. Então, é mais difícil para o homem, mãezinhas. É mais difícil para eles. Eu sei que também é difícil para as mães. Mas é muito difícil por conta de tudo isso que ele gerou dentro dele, dessa expectativa toda que ele gerou para o seu filho menino. Então, depois disso tudo, aí começa uma outra fase, que é eles se desconectarem. O pai não entende, não quer entender. A mãe, depois que passa do estado de luto, ela vira uma leoa. O filho é meu, é só meu, ninguém toca, é uma bolha, eu não quero, ninguém... E ela vira uma leoa mesmo. O pai é apático, aquilo tudo, começa a sair de casa às 5 horas da manhã para não ver a criança acordada e volta à meia-noite para não ver a criança acordada. Ele está fugindo de uma realidade que está dentro da sua casa. Ela muito chateada porque está lutando sozinha. Divórcio. Agora, se eu chego como igreja... Se você chega a uma igreja e fala, pode ser mais leve. Se você chega e abraça esse homem, os homens dessa igreja abraçam esse paizinho, estou contigo. As mulheres abraçam essa mãezinha, o ministério infantil abraça a criança e mostra para eles que não é o fim. Não é o fim. Não há fim para quem conhece a Cristo. Não há fim. Daqui nós vamos para a eternidade. E na eternidade ninguém vai entrar de cadeira de roda, de óculos. Não há transtorno, não há doença. Então não há fim. E é isso que a gente precisa mostrar para essas famílias. Não há fim. Isso é só uma caminhada. E eu estou com vocês. Vocês sabiam que muitas famílias, muitas famílias gostariam de estar aqui com vocês? Mas não se sentem acolhidas. Acha que vai chegar aqui, vão olhar estranho para ela. Que não, sabe aquela festa linda lá com as crianças? Que não cabe o filho delas. Mas como assim, Aline? Claro que a igreja está de portas abertas. Nós somos a igreja. Queridos, tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro quem falou. Mas convidar para ir à festa não é a mesma coisa de convidar para dançar. A igreja chama para entrar, mas não inclui. Incluir é cuidar. Incluir é dar àquela criança o que ela precisa para receber a palavra. Não é colocado... Não adianta eu chegar, como eu chego em algumas igrejas, e aí vem todo mundo empolgado. Pastor, a gente está fazendo a inclusão, coisa linda. Aí eu vou até o Ministério Infantil, tem lá uma placa linda de acessibilidade. Está tudo lindo. Botou até de azul, que é a cor do autismo. Aí quando eu chego lá, tá todas as crianças sentadas juntas, aí eu glorifico, graças a Deus. Já não estão segregando, tá todo mundo junto. Aí me sobe a líder e começa a ministrar para eles. Aí começa a falar de José, que José não era amado pelos irmãos, e José foi vendido. E eu fico assim, me cai aquela criança com a cadeira de roda sentada lá atrás, que devia estar sentada aqui na frente. Esse menino que não, me falaram que não enxerga, cadê Libras para ele? E essa criança que tem TH sentada lá conversando com as outras. E esse menino autista. Não adianta integrar. Incluir o que eu preciso fazer para que essa criança receba a palavra de Deus. Eu gosto de dar o exemplo da criança com obesidade mórbida. Porque é inclusão. Eu gosto de dar o exemplo dela, porque imagina ela chegando na igreja. Se ela chegar na minha igreja hoje, eu não tenho cadeira para ela. Minhas cadeiras são convencionais. Né? Você vai entrar. Vou deixar ele ali, sentado, metade para dentro, metade fora? Estou integrando. Pode entrar, mãezinha. Pode ir para o culto, me dá aqui.
Não, inclusão é eu correr atrás de uma poltrona. Vai na sala do pastor, pega uma poltrona grande, junta isso aqui, coloca estrategicamente no lugar onde que essa criança não precise passar pelas outras crianças para ir no banheiro, para não passar constrangimento. É você olhar para aquela necessidade, para aquela limitação da criança e fazer com que ela se sinta bem ali. A palavra chegue ali. Isso é inclusão. Talvez você até achasse que você sabia o que era, porque eu também achava. Mas o que a gente faz é integrar. Incluir é diferente. Incluir é você literalmente se adequar a ela. Hoje, quando a gente ministra para as crianças não atípicas, você ministra, claro que você tem uma linguagem específica para cada idade, mas elas recebem a mensagem, dependendo, se a gente ministrar para 10 crianças com 7 anos, elas vão receber naquela linguagem, todo mundo vai receber bem. Com uma criança típica, é diferente. Com uma criança típica, eu vou ter que me adequar a ela, não é ela a mim. É eu que tenho que transformar a palavra para que ela receba. Inclusão. Mas talvez você esteja me ouvindo e a minha palavra não esteja te impactando, porque essa não é a sua realidade. Essa não é a realidade da sua casa. Mas eu queria te chamar a atenção. Eu queria que você considerasse o fato de que a vida é feita de fases. Eu li um livro chamado Picos e Vales. Já leu, pastora Fabiana? Picos e Vales? Eu li um livro chamado Picos e Vales. E é tremendo. E o que eu mais aprendi desse livro é o seguinte. O que faz com que você permaneça mais tempo no pico é a forma como você lida com o vale. A forma mais rápida de você sair do vale é como você permaneceu no pico. Se engane não. Se hoje você está no pico, amanhã você pode estar no vale. E se hoje você está no vale, com certeza amanhã você estará no pico. Fases. E é por isso que a empatia é tão importante, porque você não conhece o dia de amanhã. Só Deus sabe. Só Deus sabe o dia de amanhã. Mas eu não estou aqui para colocar medo em ninguém, isso não é meu papel. O meu papel aqui é mostrar para vocês que há um favor imerecido de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Só que tudo que Deus faz para você, você pode ter certeza, não é para você, é para o outro. Ele não te capacita para você, Ele te capacita para o outro. Tudo que Deus te dá não é para você, é para o outro. E que outro é esse, Aline? Eu não sei. Tem gente que é seletivo. Marcos 16:15, prega o evangelho para todo mundo. Quem é todo para você? Quem é todo para você? Talvez o seu todo é uma parte. Mas ele diz, prega o evangelho para todo mundo. Prega o evangelho para toda criatura. Obedeça, a gente prega. Ah, Aline, mas eu sinto que não há entendimento. Eu acho que, às vezes, ele não compreende. Amém. Você acha que não compreende. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para a gente pregar. Então, eu prego e entrego. Eu prego e confio. Ele é o dono do entendimento. Ele é o dono da sabedoria. Ainda que ele entendesse, como as nossas crianças não atípicas, ainda que ele entenda, não vem de você, você é só um porta-voz. Sou só um porta-voz. Só estou aqui para transmitir o que ele quer falar. Então, a sabedoria e o conhecimento não vem da gente. Então, ainda que você olhe para uma criança autista, uma criança com paralisia múltipla, na cadeira, toda atrofiada, ainda que você seja, chame a tua atenção e você acha que não vai funcionar, pregue, fale, entregue a mensagem e deixa que Deus cuida do restante. Ser cristão não é só vir para a igreja aos domingos, não. Ser cristão não é só fazer caridade, nem tampouco entregar os nossos dízimos e ofertas. O que nos faz cristão é o quanto nós olhamos para o outro. Ser cristão é olhar para o outro. Ser cristão é servir ao outro. Ser cristão é realmente se colocar no lugar do outro. É levantar para o outro sentar. É deixar de assistir um culto aos domingos aqui para servir as crianças lá. É jogar a sua limitação de ladinho
e se entregar lá ao ministério de inclusão e falar: ei, pastora Sueli, eu quero servir na inclusão. Eu não sei o que fazer não, sabe? Eu não sei nem por onde começar. Pastora Aline falou umas siglas lá, TDAH, TOD. Eu não sei nem por onde é que é. Mas eu estou aqui. Isso é ser cristão. Ah, Aline, você está sendo muito enfática. Eu posso servir onde eu quiser. Eu posso servir no louvor, eu posso servir no ministério como adulto. Você pode servir onde você quiser. Mas eu vou te dizer, servir ao ministério infantil é comer a melhor fatia do bolo. Agora você faz o que você quiser. Se você não quer ir para lá comer a melhor fatia, se você não quer ir para lá provar realmente da graça de Deus, você vê aquelas crianças transformadas, é contigo. Mas eu te digo que se você está aqui hoje, algo já vai estar borbulhando no seu coração. E eu queria que vocês assistissem um vídeo comigo. Tá aí, querido? O vídeo? Ele é um pouquinho longo, ele tem acho que 4 minutos, mas eu queria muito que você se concentrasse para você assistir ele. Amém, meu irmão? Ninguém fez uma festa quando eu nasci, mas quem daria uma festa por nascer alguém assim? O tempo todo eu luto pra me adaptar, mesmo assim te louvarei, eu louvarei. Tentaram me parar porque nasci assim. Não é essa parte não. Grande Deus, existem algumas coisas tão difíceis para mim, mas o que me dói é ver meu irmão assim queixar. Ai meu Deus, te louvarei, eu louvarei, eu te louvarei. Irmão, não é essa parte não. Esse é o vídeo que eu mandei? O vídeo que eu mandei começa com ele falando. Jonathan, por favor, meu irmão. Ou você pegou na internet? Vem cá, Jonathan. Vem, Jonathan. Tudo bem, Jonathan? Como é que você está, meu amado? Ei, glória a Deus. Aleluia. Tá legal aqui o microfone para você? Isso. Tá no quilo aí? Encosta, vai. Ninguém fez uma festa quando eu nasci, mas quem daria uma festa por nascer alguém assim? O tempo todo eu luto pra me adaptar, e mesmo assim te louvarei. Tentaram me parar porque eu nasci assim. Grande Deus, Existem algumas coisas tão difíceis para mim, mas o que me dói é ver o irmão a se queixar. Ai meu Deus, te louvarei. Você pode cantar comigo? Solte a voz. eu te louvarei, sempre louvarei, eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei, eu te louvarei, sempre louvarei, eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei.
Irmãos, me ouçam, por favor. Irmãos, quando eu nasci, infelizmente, eu nasci com uma certa dificuldade. Nasci praticamente morto. Mas Deus soprou em mim o fôlego da vida. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Eu achei alguém que me amasse. Me ouça aqui. Eu achei alguém que cuidasse de mim. Às vezes, vemos na televisão, em rádios, em jornais, crianças sendo lançadas em rios, crianças sendo lançadas de prédio, crianças sendo abandonadas no lixo. Mas eu louvo a Deus porque a minha família me amou. Ah, meu Deus. Oh, maravilha. A minha mãe me amou. É por isso que eu louvo a Deus pela sua vida, mãe. Porque a senhora não me jogou fora. E por isso, hoje eu estou aqui, para a glória de Deus. Tentaram me parar porque eu nasci assim. Existem algumas coisas que são difíceis para mim, mas o que me dói é ver o irmão a se queixar. Ai, meu Deus, te louvarei. Fica de pé, irmãos, por favor. Eu te louvarei. Sempre louvarei. Sempre. Amém. Glória a Deus. Diante disso, nós podemos dar 2 passos. Podemos ser como Lázaro. Só fez uma coisa, ele deu oportunidade para ele glorificar a Deus. O que Lázaro fez ali naquele palco foi dar oportunidade para aquele rapaz glorificar a Deus. O que nós fazemos no Ministério Infantil é dar oportunidade das crianças glorificarem a Deus, independendo da sua limitação. Ou você pode continuar sentado no banco, vendo tudo isso passar. Você pode continuar na igreja, servindo do seu jeitinho, mas perdendo o grande mover que Deus está fazendo na vida das nossas crianças. O que Deus está fazendo na vida das nossas crianças é algo tão sobrenatural que me dá nervoso em pensar que um pai e uma mãe não estão lá para ver. O que Deus vai fazer, escuta o que eu estou te falando, você está me conhecendo hoje. O que Deus vai fazer na vida das crianças com necessidades específicas é algo tão extraordinário, irmãos. É tão grande que se você não começar hoje a participar disso, você vai ficar de fora dessa. E não importa se você sabe ou não fazer, Deus não precisa de você. Ele só precisa do seu coração. Ele só precisa do seu sim. Ele só precisa que você se levante e que você tenha empatia pela dor do outro. Ele só quer que você viva essa transformação que Ele está derramando sobre a vida das nossas crianças. Eu não conheço a sua realidade. Eu não sei se eu estou falando com pais de famílias atípicas. Eu não sei se eu estou falando com líderes. Eu não sei quem são vocês, mas deixa eu te falar. Deus não tira uma serva de tão longe para trazer até aqui, se não for para entregar um recado dEle. Deus está falando com você. Esse menino podia estar travado em cima de uma cama, balbuciando algumas palavras,
Mas alguém acreditou nele, alguém deu oportunidade para ele, e ele estava ali glorificando a Deus. Se a gente não der oportunidade, as nossas crianças vão ficar dentro de casa chorando com as suas famílias. Essas famílias loucas para estar aqui, sentado à mesa com a gente. Mas elas não sabem como chegar. Elas têm vergonha. Elas têm medo. Elas já passam tantas coisas lá fora. Mas, gente, lá fora, aqui dentro não. Aqui dentro não. Nós somos o povo de Deus. Quem olhar pra gente tem que refletir a glória de Deus. E eu não consigo ver alguém refletindo a glória de Deus se não estiver servindo aqueles que mais precisam. Eu vou louvar. Eu vou louvar não, porque eu não sei cantar. Ele vai louvar. E eu quero te convidar, enquanto esse louvor toca, para você vir aqui até a frente. Eu não era apaixonada pela inclusão não, tá? Não era não. Mas um dia Deus me tocou e eu fui transformado pela graça dele. E o que eu quero fazer aqui hoje é derramar tudo isso que Deus derramou sobre a minha vida na sua vida. Eu não sei o que você vai fazer depois, mas deixa eu te encher. Deixa eu pedir para que o Senhor te toque hoje, para que você vire um agente de transformação hoje. Nosso amigo vai começar a cantar esse louvor lindo que fala de todos sentarem à mesa. E eu te convido a você vir até aqui à frente. Eu convido você a dar esse passo. Eu convido você a estar aqui comigo, para que eu possa orar pela sua vida, para que eu possa clamar pela sua vida e para que você possa ser cheio. O segredo está na paixão, na forma como você olha, apaixonada pelas coisas de Deus. Não deixe que nada te cegue. Só o amor cegou Davi. Não deixe que nada te cegue. Seja tocado pelo Espírito Santo e venha até aqui à frente. Ainda que você não tenha certeza do que fazer para ajudar essas famílias e essas crianças, eu te convido a vir aqui na frente, porque o Senhor quer falar com você. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão eterna. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Te adorar, eu nasci pra te adorar. Uma vez eu estava andando pelo Ministério Infantil e eu cheguei até a porta do ministério, tinha um homem e eu falei, tudo bem, paizinho? E ele virou e falou assim, mandaram chamar meu filho. Aí eu falei, você espera aqui, por favor? E aí eu corri e fui procurar essa criança. Quando eu cheguei, estava com uma líder. E eu perguntei, tá tudo bem? Eu chamei, mandei chamar o pai, porque eu não conheço. E ele estava um pouco agitado. Eu falei, fica aqui, eu já volto para te ajudar, tá? Voltei lá nesse pai e falei, paizinho, a líder realmente não conhecia o seu filho. Ele estava um pouquinho agitado, mas está tudo bem. Pode voltar para o culto, vai lá.
E eu vou estar aqui te esperando na volta do culto para receber você. E ele saiu meio cabisbaixo, meio estranho. Tem certeza? Eu, sim, tenho certeza, pode ir. A criança era um autista clássico. O autista clássico é aquele que pisa na ponta dos pés, que não olha direto para você, não oraliza. E eu voltei lá, fiquei com aquela criança, ajudei aquela líder. A gente estava bem no iniciozinho da nossa inclusão, sem saber o que fazer. E ficamos lá. Acabou o culto, eu peguei essa criança, eu fiz questão de entregar ao pai. Quando eu cheguei na porta do ministério, eu fiquei assim, ele veio e eu falei: paizinho, aqui está seu filho, foi tão bom. Paizinho, ministramos na vida dele, eu creio que a palavra entrou, foi tão bom, foi tão maravilhoso, paizinho. E esse homem, ele começou a chorar. Mas pensa no choro, não é aquele choro de emoção, não. Aquele choro que escorre a lágrima, não. Ele chorava de soluçar. E ele tentava ao mesmo tempo me abraçar, mas eu me afastava, né, para não abraçar o homem. E ele ficava chorando e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E quando ele conseguiu se recompor, ele falou assim... Ele falou uma das frases mais difíceis que eu já ouvi até hoje na minha vida. Ele virou para mim e falou assim: irmã, essa era a última chance que eu dava para a igreja. Essa era a última chance que eu dava para a igreja. Eu já passei por algumas e todas elas não aceitaram meu filho com a condição que ele tem. E quando o nomezinho dele apareceu lá no púlpito, eu pensei: mais uma. Eu nunca mais vou entrar numa igreja, ele falou. Mas agora eu chego aqui e você recebe ele assim. Você está me dizendo que ele foi ministrado. Você está me dizendo que foi bom. Quantos já passaram e a gente não conseguiu pegar na porta? Quantos já passaram pela minha igreja e eu não cheguei na porta? Quantos estão passando aqui na frente e você não pegou na porta? Quantos? Eu não sei. Mas naquele dia eu falei para Cristo: nunca mais uma criança vai passar por mim, uma família vai passar por mim com necessidade específica, e eu não vou amar, e eu não vou fazer alguma coisa pelaquela criança. E é isso que eu te chamo hoje, para você ficar na porta, para que nenhum paizinho, nenhuma mãezinha passe por você, porque aquele dia pode ter sido o último dia que ele estava dando chance para a igreja de Cristo. E aí ele vai perecer dentro de uma casa com seus filhos, sem salvação. Isso tem a ver comigo e com você.